bem-vindo. Eu queria começar por esta questão, temos várias questões sobre a educação, mas queria começar sobre esta questão das negociações e de se há ou não uma boa estratégia por parte do Governo para encontrar uma solução para um problema que já dura há 2 meses e que provavelmente vai continuar a acontecer, porque os sindicatos têm tido e os professores têm tido como pedra de toque nesta matéria a questão do tempo de serviço, os mais de 6 anos que não foram contabilizados pelo Governo, e hoje o Secretário-Estado da Educação, António Leite, diz que o tempo de serviço é um tema que não consta das negociações e, portanto, não foi abordado. Pergunto eu, na sua opinião, está a ser construída a casa corretamente ou está-se a começar pelo telhado? A imagem é boa. O problema é que, na verdade, é uma casa que não tem nem sequer pilares, não é? E, portanto, a primeira coisa que até se pode começar pelo telhado é que os pilares e a estrutura esteja feita e depois o resto vai a seguir. Mas não creio que seja, enfim, o retrato mais adequado. Aquilo que se nota é que há, da parte do Governo, uma estratégia de tentar fazer acordos onde eles são possíveis. Uhum. E depois aquilo não é possível, ficará por resolver. Não é? E, portanto, no fundo, segmentar os vários problemas e tentar resolver um a um. Agora, E dessa maneira, eventualmente, também retirar algum tipo de apoio nas manifestações? Sim, é natural. É natural que uma parte dos docentes que veem este problema resolvido possam, eventualmente, perder alguma força. Não é? Agora, da parte dos sindicatos, o que é também compreensível, entendem, bem, só há acordo se houver um acordo global, ou seja, se todos os problemas que estão identificados, e que eles identificam muito facilmente, tiverem uma resposta. E, portanto, a negociação não se faz só sobre aquilo que já estão de acordo, mas também tem que se fazer sobre aquilo em que eventualmente possa não haver acordo. Portanto, eu sinceramente, é possível que isto evolua e faço votos que possa evoluir, porque neste momento os alunos estão a ser prejudicados, as famílias estão a ser prejudicadas e há que, enfim, resolver isso o mais rapidamente possível. Há aqui um problema de tempo. Não é? Há um problema de tempo relativamente, digamos, ao Governo, para tentar estabilizar o sistema, mas há um problema de tempo também em relação aos sindicatos, porque o prolongamento excessivo de um período destes e destas discussões poderá conduzir a uma perda de popularidade junto da população, digamos, daquilo que, na minha opinião, tem sido uma aceitação, uma compreensão geral para com as posições dos professores. É porque, de facto, é muito difícil qualquer pessoa compreender, e muitos reformados e pensionistas neste país compreendem esta questão de trabalhar uma vida inteira e trabalhar um X número de anos e, de repente, 6 anos desaparecem. Esse é um dos problemas. Vamos recuar ao tempo da crise, chamada crise dos professores. Qual delas? Não, esta é última de 2019, a que levou à ameaça do Primeiro-Ministro de se demitir a demissão do Governo e convocação de eleições antecipadas. Na altura, vale a pena recordar, quando houve um conjunto de partidos, a maioria dos partidos no Parlamento, que se uniram e votaram a favor, nomeadamente o PSD, a favor da devolução do tempo integralmente. Exato, só que o PSD tinha uma condicionante, ou seja, desde que seja ajustado, digamos, às limitações orçamentais existentes. E foi isso que acabou por não levar à derrota da posição governamental. Agora, aquilo que eu julgo que é importante é que, nessa mesma altura, o problema colocava-se no continente como se colocava na Madeira e nos Açores. Uhum. A Madeira e os Açores resolveram. O continente não resolveu, ou seja, aquilo que é a competência dos governos regionais, eles conseguiram resolver. E conseguiram resolver como? Estabelecendo um plano de recuperação desse tempo que levasse precisamente a que não tivesse um impacto orçamental tão grave, nomeadamente nas progressões, porque o problema não está na contabilização de tempo de serviço e, eventualmente, mesmo para pensões, etc. Se terá, acima de tudo, na contabilização para efeitos de progressão. E aí é que, na verdade, o impacto orçamental é maior. Cerca de 600 milhões de euros, os números variam entre o tal e o que diz o Ministério das Finanças. Na altura, eu lembro-me de ter feito as contas, juntamente com colegas meus da área financeira, e a estimativa que fazíamos era mais ou menos 500 milhões. Se isto fosse diferido, era possível até que não fosse tanto. E, portanto, tudo dependia de ter alguma imaginação e chegar a alguma solução de compromisso.
Mas estando o Estado, nesta altura, a arrecadar tanto mais em impostos por causa da inflação, o Estado está a continuar a não ligar a esta questão muito relevante e a optar por, como já ouvimos várias vezes, da parte do Ministério das Finanças e do Ministro Fernando Medina, há uma preocupação muito grande com a questão da dívida pública, por exemplo, não é? Veja bem qual é a reação de qualquer professor. Que há dinheiro a perder para a banca. Quer dizer, o dinheiro público que Portugal perdeu para salvar, entre aspas, o setor bancário foi enorme. Há dinheiro para salvar a TAP. E numa situação de crise evidente, não há dinheiro para recuperar e mobilizar os professores para que, na verdade, o sistema de ensino comece a funcionar como deve ser. Quer dizer, eu gosto muito de chamar a atenção para o facto de que é esta geração de professores que permitiu estabelecer avanços muito significativos no sistema de ensino. Redução do abandono escolar, os testes internacionais temos vindo a melhorar. Isto foi feito com estes professores. Portanto, quer dizer, há aqui uma parte de reconhecimento que eu acho que devia ser atendível. Até porque, na verdade, há uns anos atrás, as posições eram muito mais moderadas do que são agora. À medida que o tempo vai passando, a radicalização é maior. E depois começam a intervir também forças sindicais que adotam posições cada vez mais radicais. Refere-se ao stop? Não, essa e se calhar outros também. Mas, nomeadamente, relativamente até às formas de organização da greve, não é? do movimento grevista. Portanto, quando as coisas não são feitas em seu devido tempo, é natural que o problema se densifique, quer dizer, e isso torna cada vez mais difícil. O que é que aconteceu na tal crise dos professores? O Sr. Primeiro-Ministro até podia bater palmas pela vitória que obteve. Só uma vitória de pirro. Porquê? Porque a seguir não fez nada. Deixou tudo na mesma. Tem vindo a empurrar com a barriga, portanto, é? Exatamente. E o problema não deixou de existir. Quer dizer, é a mesma coisa. Na verdade, a gente, mesmo na área da justiça, muitas vezes identificamos o réu, vamos para casa pensando que o problema está resolvido. Não, o problema está na mesma, não é? O que é facto é que o PSD agora, que na altura, na tal crise, votou ao lado dos partidos, nomeadamente da esquerda, com a diferença que fazia referência há pouco, mas que queria a devolução dos 6 anos, dos mais de 6 anos que não tinham sido devolvidos, e agora o PSD aparentemente não se compromete com essa questão em termos de posição. A posição da direção parlamentar, que foi o Joaquim Sarmento que a expressou, é uma expressão cautelosa, não é? Porque também há que saber qual é a situação orçamental. Agora, as pessoas... Mas ela sabe-se. Sabe-se com algum... parte. Ou seja, sabe-se que em termos do déficit a situação está muito melhor, que em termos de redução da dívida a situação está melhor e, portanto, o problema é saber se havia ou não havia os tais 500 milhões. Ora, mas essa questão também se punha em 2019 e na altura a posição foi clara do PSD, porque ela não está a ser agora clara também. Eu não sei, não faço o cálculo agora. Fiz o cálculo na altura, agora tinha que refazer porque também os escalões alteraram, ou seja, o número de pessoas que estão nos escalões e que podiam ser beneficiadas com esta progressão devido ao aumento do tempo de serviço, se fosse feito progressivamente, as coisas poderiam ser controláveis. E, portanto, aquilo que eu julgo da parte do Governo tem que existir é dizer assim, ou sim ou não. Porque se o Governo diz não ao problema da recuperação do tempo de serviço, é natural que os sindicatos não queiram viabilizar as outras alterações. E daí que eles dizem que só subscrevem, digamos, que uma negociação global, ou seja, sobre o pacote todo, nomeadamente as listas graduadas, o problema dos contratados, o problema da vinculação. Quer dizer, são vários problemas que estão aqui metidos dentro do mesmo saco. E eles dizem, ou resolvemos o saco todo, ou então andamos a tirar coisas e resolvemos um a um, e isso não vai resolver depois aquilo que é o mais importante, que é a recuperação de tempo de serviço. Sendo que várias coisas foram avançadas pelo Secretário de Estado, que não esteve presente, como dizia há pouco, não esteve presente nesta negociação de hoje, não é nem a primeira nem a segunda. Não esteve presente o Ministro. Não esteve presente o Ministro, obrigado pela correção. Não esteve presente o Ministro, esteve presente o Secretário de Estado, falou nesta expressão do acordozinho, mas como forma de crítica, claramente, porque disse que foram apresentadas vários avanços por parte do Governo, nomeadamente a redução de 12 para 8 horas em matéria de insuficiência de horário, o que permite a recolocação de professores para outras escolas das zonas pedagógicas e que, portanto, isso levaria a menos docentes a serem afetados por eventualmente terem de ser relocalizados. Outras questões, como, por exemplo, também a redução para 1095 dias de serviço, o equivalente a 3 anos, de professores que estejam contratados para poderem ingressar já em setembro na carreira, serão cerca de 10.700 docentes.
O senhor que tem uma visão global do que é o Ministério da Educação, isto é pouquinho ou é muito chinho? É alguma coisa, e por isso é que muitas dessas propostas até seriam facilmente aceitáveis. A única pergunta que eu faço é o seguinte: se estão a fazer estas propostas agora sob pressão do movimento dos professores, porquê é que não o fizeram há mais tempo? Porquê é que não tomaram a iniciativa de tentar resolver esse problema que toda a gente sabia que existia? Portanto, quer dizer, deixar chegar a esta situação de acrimónia, de mal-estar, de radicalização, isso apenas torna o problema mais difícil de resolver. E portanto, é o que está a haver agora. E a negociação deveria estar a ser muito mais rápida para resolver um problema que é urgente. É óbvio, mas a própria negociação de acordozinhos, não é? Ou seja, uma negociação segmentada, teria sido possível, se calhar, noutras alturas, agora já não é. Porque, quer dizer, os sindicatos também já não têm margem de recuo, não é? E, portanto, a partir da altura em que o movimento ganhou esta dimensão e esta expressão, é perfeitamente natural que os sindicatos se sintam com força para exigir não só os acordozinhos, mas um acordo geral. Entretanto, há pouco falava na questão do crescimento em matéria de rankings da educação, que tem havido em Portugal, mas há uma outra matéria paralela, para além desta, e que se prende com uma... não lhe chamarei uma guerra, mas uma discordância entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, no que diz respeito ao acesso à universidade e como é que ele deve ser feito. Com posições contrárias, o Ministério da Educação quer eliminar as provas nacionais, os exames, enquanto que o próprio, por outro lado, outro Ministério deste mesmo governo considera o contrário, precisa delas e quer reforçar. Concorda com a posição assumida pelo Ministério da Educação? Com qual destas visões não concordo? Não concordo. Aliás, eu era presidente do Conselho Nacional de Educação quando fizemos uma recomendação relativamente à intenção de suprimir chamadas provas finais de ciclo. E aquilo que dissemos que é minimamente aceitável era que se mantivesse o 6º ano, o 9º ano e as provas do 11º e 12º ano, que integravam, portanto, as condições de acesso também ao ensino superior. Aquilo que o Ministério fez foi eliminou as provas do 6º, do 4º, do 6º, e com a pandemia deixou de fazer as do 9º, e neste momento já não quer recuperar as do 9º. E, portanto, a grande dicotomia coloca-se sobre as provas finais do secundário, que dão ou não acesso, digamos, ao ensino superior. É claro que parte do ensino superior existe a intenção de era importante reforçar as classificações de exame, aumentando a sua ponderação, para seriar os estudantes a cada um dos cursos. Mas, para além disso, estas provas serviam para terminar, para concluir o ensino secundário. E é isso que o Ministério da Educação quer suprimir. E eu estou completamente em desacordo. Porquê? Por uma razão simples. As pessoas, quando vão para a vida ativa, vão ser sujeitos a provas. As pessoas, quando passam para o ensino superior, passam os 3 ou 5 anos a fazer provas e dissertações, testes e frequências, etc. Quer dizer, é necessário também que o ensino básico e secundário possa preparar os estudantes para lidar com este tipo de prova. Quer dizer, isto treina-se, isto conhece e, portanto, não é um papão, seja para o que for. Ninguém se pode deixar prejudicar por uma situação destas. E, portanto, o problema está sempre em deve haver apenas avaliação interna, que é o que há, que é as classificações dadas pelos professores nas escolas, e depois haver um complemento de aferição para nivelar numa avaliação externa. O que é que eu digo para nivelar? Porque permite aferir digamos, o padrão de avaliação de cada escola. E, portanto, há uma média nacional e permite saber quais são as escolas que, eventualmente, estão com um padrão de avaliação acima do que é pressuposto ou então aquelas que estão abaixo. Depois, há uma questão muito simples que os testes servem para... São testes, exames, provas finais de ciclo, ou seja o que for. É que há uma coisa que é o currículo que está prescrito. Que é o currículo, o que é que se deve ensinar. Agora, aquilo que se deve ensinar não é necessariamente aquilo que se aprende. E, portanto, os testes servem para avaliar até que ponto é que aquilo que se ensina foi aprendido ou não foi aprendido. Porque muitas vezes ensina-se, mas os miúdos não aprendem. E por alguma razão é. E, portanto, é esta avaliação externa que vai introduzir um fator de justiça e de equilíbrio entre a avaliação interna das escolas e a avaliação nacional
e que vai permitir depois também, no caso dos exames de 11º e 12º ano, seriar alunos com base em critérios objetivos e transparentes no acesso ao ensino superior, nomeadamente em relação a muito discurso em que as notas são elevadíssimas, por exemplo. Esta questão e esta posição do Ministério da Educação vai ou não, na sua opinião, ao encontro daquilo que muitos professores consideram neste país? É que nos últimos 15 anos tem havido cada vez mais um facilitismo a ser passado para o sistema e, ao mesmo tempo, e portanto para os alunos, e enquanto que os professores são cada vez mais obrigados a terem de preencher enormes requisitos para conseguirem comprovar que um aluno não merece de todo passar. E, portanto, existe ou não mais um passo dado no sentido do facilitismo junto dos alunos, para isso também contribuir para que os rankings de que falávamos há pouco sejam melhores? Eu não sei se será facilitismo. Aquilo que acontece geralmente é quando existe uma prova externa, as avaliações internas, avaliações feitas pelos professores nas escolas tendem a ajustar-se, digamos, àquilo que é a avaliação, o padrão da avaliação externa. Se não existe uma avaliação externa, essas notas deixam essa sincronização, esse aproximar, tende a desaparecer. E, portanto, já está a acontecer, e não é só nas escolas privadas, em que, por exemplo, há disciplinas em que a nota mais frequente é o 19 e o 20. Portanto, eu não sei se isso é facilitismo, se não é facilitismo, mas está-se a utilizar um padrão de avaliação... Baixa-se o grau de exigência do outro lado. Exatamente. De outra maneira. Ou seja, é um padrão de avaliação muito acima daquilo que é o padrão normal. E, portanto, é este que introduz um fator de injustiça e desigualdade tremendo, não é? Porque, na verdade, uma escola que seja mais exigente com os seus alunos acaba por prejudicar os seus alunos. Mas nesta questão, havendo um diferente entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, quem é que deve acabar por decidir? E se essa decisão deve ser única e exclusivamente política, sabendo nós que há posições técnicas contrárias entre Não, mas neste caso, digamos, a dimensão é política. E eu tenho alguma esperança que haja bom senso, se não houver das partes, pelo menos da parte do Primeiro-Ministro, em que salvaguarde, digamos, aquilo que são os mínimos dos mínimos. Os mínimos dos mínimos. E, portanto, quer dizer, que é haver uma avaliação final no secundário e parte dos resultados possam servir para seriar o acesso dos alunos que querem ir para o ensino superior. E, portanto, eu já não digo que é um problema de quem ganha, se é A ou B, é bom senso, único e simplesmente equilíbrio, porque quando se quer, veja bem, o que é imaginar, introduzir agora a polémica dos exames, numa altura em que o problema das carreiras dos professores, o problema dos funcionários, o problema das escolas, etc., está na berra. Quer dizer, é deitar mais uma acha para a fogueira. Quer dizer, politicamente, e este é um problema de oportunidade política, eu acho que é um desastre completo se o fizerem. Dr. David Justino, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado também. Muito obrigado.